Olá a todos, amigos e irmãos da Liga Espírita do Estado de São Paulo, que a paz do Mestre Jesus seja conosco, que mais uma vez sejamos gratos pela oportunidade de estarmos aqui, ouvindo e aprendendo um pouco mais sobre as leis de Deus, o Evangelho do nosso Mestre Jesus, que todos possam se sentir muito bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Marcelo, e hoje, dando continuidade a esses estudos que nós estamos fazendo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, hoje, na verdade, a gente vai dar continuidade, nós vamos fechar, né, aquilo que nós começamos e comentamos no vídeo passado, sobre o Evangelho, a lição, né, o capítulo número 4. Não se pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Lá nós comentamos, já fica até a orientação, né? Quem está chegando aqui a primeira vez nesse vídeo, fica a orientação de, antes de assistir esse vídeo, assistir, né, o anterior, porque lá nós começamos a comentar sobre o tema, principalmente porque esse é um capítulo por demais importante, principalmente para nós que somos espíritas, porque fala da reencarnação, e a reencarnação é uma base, digamos assim, da nossa doutrina, né? Tudo gira, digamos assim, em torno da reencarnação, se não tudo, a maioria das coisas, né, na nossa doutrina. E então fica a dica, porque lá nós comentamos, né, da reencarnação, da diferença da reencarnação, ressurreição, por que a gente reencarna, né, os benefícios que a reencarnação nos traz, né, a diferença da reencarnação, e para aquela até para aquelas pessoas, para aqueles dogmas que acreditam que apenas existe uma vida. A gente falou um pouco sobre a diferença sobre isso, e hoje a gente vai fechar o Evangelho falando da reencarnação, como ela fortalece os laços de família, e lá no comentário dos Espíritos, nas instruções dos Espíritos, a gente vai fazer um comentário do por que de uma pergunta que às vezes a gente se faz muito, né? Por que a nossa reencarnação, ela tende a ser difícil? Por que ela é, assim, muitas vezes até sofrida, né? Vamos dizer assim. Por que na maioria das vezes é assim? Então, para a gente fechar o Evangelho, é um pouco sobre isso que a gente vai comentar no vídeo de hoje. Então, começamos, né, aqui pelo evangélico. Ele fala, né, sobre o subtítulo: a reencarnação fortalece os laços de família, enquanto o princípio da existência única os desfaz. E aqui o evangelho, aqui a gente começa falando no evangelho assim: algumas pessoas pensam que os laços de família são destruídos pela reencarnação, e ao contrário, eles são fortalecidos e estreitados. O princípio que se vive uma única vez é o que destrói os laços de família. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias que se unem pela afeição, pela simpatia e pela semelhança de tendências. Sentem-se felizes por estarem juntos e procuram-se uns aos outros. A encarnação apenas os separa os espíritos momentaneamente, pois quando retornam ao mundo espiritual, eles se reencontram como se fosse uma viagem, como se fossem amigos que acabassem de chegar de uma viagem. Essa imagem, né, ela é muito interessante. Muitas vezes os espíritos ligados por afeições ou simpatias partem juntos para uma encarnação, reúnem-se numa mesma família ou no mesmo círculo de amizades, onde trabalham pela sua evolução. Se uns reencarnam, outros não. Nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. Os que estão livres ajudam os que estão encarnados, e os mais adiantados procuram auxiliar os retardatários a progredir. Mas aqui embaixo, ele vem falar uma coisa também importante. Está se tratando aqui da afeição espiritual, que, por ser verdadeira, é a única que sobrevive à destruição do corpo. Os seres que se unem na Terra somente pelos interesses materiais não têm nenhum motivo para se procurarem no mundo dos espíritos, uma vez que o interesse deles desaparece com a morte do corpo. Somente as afeições espirituais são duráveis. Então, aqui, através desse trecho do Evangelho, a gente vem aqui falando sobre a união, sobre os laços que acontecem dos espíritos nas reencarnações. Como nós falamos no vídeo passado, nós somos ali espíritos, centelhas divinas, criados ali por Deus, saímos ali de Deus e a gente vai estagiando, né, através do universo, passando por diversas moradas da casa do Pai, adquirindo diversos recursos, né, até a gente se tornar o que a gente é, para um dia nós nos tornarmos espíritos de luz. Esse é o caminho para todos, e o que nós falamos, o que difere uns dos outros, justamente é essa nossa caminhada de aprendizado de um ponto até o outro, através da utilização do nosso livre-arbítrio. Durante essa utilização do nosso livre-arbítrio, quis assim Deus e a sua sabedoria que nós pudéssemos viver em sociedade, para que cada um pudesse aprender e que pudesse ensinar uns aos outros.
E assim, através dessa convivência de sociedade, é que a gente vai formando os amigos, que nós chamamos aqui no livro, fala dos amigos espirituais, que nós estamos ligados com esses espíritos através da sintonia de ideias, de pensamentos, de tendência, que é o que rege lá na espiritualidade a nossa verdadeira morada. Quando nós estivermos tivermos a oportunidade de estar voltando para a nossa verdadeira morada, lá para a espiritualidade, são com esses espíritos afins com quem a gente vai estar, com quem a gente vai poder estudar, com quem a gente vai poder trabalhar, com quem a gente vai poder conviver junto. É assim a nossa família, que muitas vezes o livro vem explicar, né, o texto evangélico vem explicar, que esses mesmos espíritos que fazem parte, que compõem, digamos, essa família espiritual, ela tem a oportunidade também de estar se reencontrando aqui na matéria, na encarnação. Uns ficam, como o texto mesmo explica, né, que uns ficam e eles inspiram, né, digamos assim, não é porque eles ficam e uns vêm que há essa separação, não, pelo contrário, até porque não só pelo pensamento, mas principalmente quando nós dormirmos, e aí a nossa alma se desprende do corpo físico, muitas vezes a gente tem a oportunidade de estar se encontrando com esses amigos espirituais, e aí através deles, né, digamos assim, dessa convivência, desse reencontro com esses espíritos, a gente tem a oportunidade de estar não só revigorando as nossas forças, como recebendo o apoio desses espíritos e reencontrando esses amigos a quem a gente deixou lá na espiritualidade. Então, isso a gente percebe com o quanto o amor de Deus, como ele é enorme por todos nós. Porque se a gente acreditasse nessa teoria, digamos, de uma só existência, realmente aí não haveria os laços que a gente tem com esses espíritos. Porque se a gente nasce e faz o aprendizado e depois a gente morre e tudo acaba, esses laços eles não iriam existir. Então é mais uma prova da reencarnação e de como ela fortalece esses laços. Porque a cada reencarnação nós estamos novamente se reencontrando. Ora lá na espiritualidade, ora aqui na matéria. Por isso que e esses reencontros acontecem muitas vezes na nossa família, né, no nosso núcleo familiar, mas também com pessoas à nossa volta. E isso é muito claro, principalmente nos momentos de maior dificuldade na nossa vida. Podem reparar, quando a gente está ali num momento de dificuldade, num momento difícil, quantos amigos de repente não surgem, digamos assim, do nada? É um vizinho, é um amigo do trabalho, é um amigo da faculdade, que às vezes a gente nem sabia que existia essa amizade, e nesse momento difícil eles surgem. Nada mais são do que esses espíritos que fazem parte da nossa família lá na espiritualidade, que muitas vezes não fazem parte da nossa família aqui na matéria, mas estão aqui à nossa volta. E em momentos oportunos, a espiritualidade ajuda, fazendo com que a gente se encontre, para que um possa estar ajudando o outro, do mesmo jeito que é feito lá na espiritualidade. Então, e aí a gente percebe que é essa ligação que nos baseia, e assim a gente pode estar convivendo junto. Existe sim um afastamento, digamos assim, momentâneo desses espíritos, mas é como o texto evangélico fala, é como se fosse uma viagem. É como se fosse uma viagem que a gente momentaneamente se separa daquelas pessoas a quem a gente ama, mas em breve a gente está voltando. E tendo a reencarnação, né, e tendo a ideia da nossa vida eterna, e a reencarnação na matéria, pensando em nós como seres eternos, ela é isso aqui. Então, por isso aqui, por um momento, breve momento, a gente se separa dessas pessoas de quem a gente ama, e vice-versa, mas que logo a gente tem a oportunidade de estar nos reencontrando com eles novamente. Eu acho que tem no filme do Nosso Lar, que eu vou agora, infelizmente, eu não vou lembrar o nome do personagem, mas era o personagem que ajudou o André Luiz na adaptação ali de quando ele voltou, né, quando ele saiu do umbral e voltou para a espiritualidade, nessa adaptação ao mundo espiritual. E aí tem um momento no filme que mostra o sofrimento dele, de quando ele viu a família dele espiritual reencarnando novamente e ele ficando. Né? E para você ver como é isso, né? Como por um momento dói na nossa alma a partida desses entes queridos. Mas o que de melhor, o que fica de maior disso é justamente o amor que liga esses espíritos, e que essa separação ela é por um breve momento, né? Até o aprendizado, até o momento que cada um desses espíritos possam ter a oportunidade de estarem aprendendo, de estar se ajustando, passando pela matéria para fazer a sua evolução e novamente se reencontrando no mundo espiritual. Isso também é muito importante, porque na matéria a gente tem a oportunidade de a gente estar aprendendo também com os espíritos que são mais evoluídos do que nós. Porque lá na espiritualidade funciona, vamos usar essa imagem um pouco como uma hierarquia, assim.
a gente vai estar com os espíritos e no lugar de acordo com o nosso nível evolutivo. Há níveis na espiritualidade de evolução de espíritos um pouco maior e um pouco menor. Quando esses espíritos reencarnam, é como se, vamos dizer assim, a matéria, ela abafa um pouco essa evolução espiritual, vamos dizer assim. A gente percebe a evolução desse espírito pelas atitudes, né? Pela vivência dele como pessoa aqui na Terra. Mas lá na espiritualidade, o acesso a esse espírito seria um pouco mais difícil. Aqui na Terra, não. Como estão todos encarnados, a gente está mais ou menos ali no mesmo nível. Como a gente fala aqui na Terra, está todo mundo junto e misturado. Então, a gente tem a oportunidade de estar aprendendo com esses espíritos mais evoluídos que nós. E a gente também tem a oportunidade de estar ensinando espíritos que estão tendo suas primeiras encarnações, os espíritos novos que nós chamamos. Para a gente ter uma ideia disso, é o exemplo de Jesus. Os livros espíritas contam que Jesus, por causa da sua evolução, ele se preparou 1000 anos para ele poder reencarnar aqui na Terra. Por causa da sua evolução, da sua energia como espírito, para ele poder caber num corpo físico como o nosso. Então, por aí a gente percebe como esse trabalho da espiritualidade, a oportunidade que a gente está tendo para poder esses espíritos, digamos assim, para a gente estar aprendendo com esses espíritos. Porque muitos espíritos, por exemplo, agora estão chegando de planetas de regeneração. Já são os espíritos, digamos assim, um pouco melhores, um pouco mais evoluídos. A gente está tendo a oportunidade de estar aprendendo com eles. E até uma coisa minha, eu não lembro de ter lido isso em nenhum livro espírita, mas, por exemplo, falando da reencarnação de Jesus, eu até acho que Jesus ele tinha que viver aqueles 33 anos, porque eu não sei se o corpo físico dele aguentaria mais tempo, né, a energia dele ali, né? Se ele se preparou 1000 anos para poder reencarnar, por aí a gente já percebe. Então, talvez eu sei que talvez não precisaria acontecer o que aconteceu com todo esse sofrimento, mas aconteceu para ficar o aprendizado, para nós estarmos aqui conversando sobre os ensinamentos que ele deixou, mas também eu acho que talvez pela evolução que ele tinha como espírito, talvez ele não conseguiria ficar muito mais tempo aqui na Terra. Né? Então ele teve esses anos de trabalho justamente da qual ele precisava para poder deixar a sua mensagem. Então, e é assim com outros espíritos também. A gente tem um exemplo também que falam muito do espírito de Bezerra de Menezes, que é um espírito mais evoluído que poderia já estar num outro ambiente também planetário. Mas há livros que contam que ele pediu pessoalmente a Maria para que, enquanto aqui fosse um planeta de provas e expiações e houvesse um espírito sofrendo, ele queria estar aqui no nosso orbe para ajudar. Então, é permitido que esses espíritos também, eles fiquem ao nosso redor. Então, percebam como é feito o intercâmbio, né, dos espíritos, né, que estão, ora, lá na espiritualidade, que ora reencarnam, mas o mais importante é que os laços espirituais, os laços verdadeiros, que são baseados realmente pelo amor, pela afinidade, eles nunca se destroem. Podem cada um estar do outro lado do mundo, ou cada um na espiritualidade, ou outro encarnado. Vai haver um momento onde esses espíritos vão se reencontrar e vão poder estar convivendo juntos novamente, porque é a lei do amor e da afinidade que rege esses espíritos, que nem sempre é o que a gente vê aqui no planeta Terra. A gente vai conversar aqui, porque nem sempre as relações que nós temos aqui entre os espíritos é baseado nesse amor, como a gente acabou de ler aqui na última parte do Evangelho. Tem muitos laços espirituais que é feito com base nos interesses, ora materiais, ora por outros motivos, que eles não se sustêm, que realmente com a morte do corpo ou com o afastamento desses espíritos, ele se desfaz, porque realmente não estava ligado pelo amor e pela a sintonia de ideias desses espíritos, mas sim por outros tipos de interesse. Continuando aqui o Evangelho, no outro parágrafo aqui mais embaixo, a gente vai falar aqui sobre sobre a parte do 19 aqui. A união e a afeição que existem entre os parentes são os indicativos da simpatia anterior que nos aproximou. Diz que uma pessoa não é da família quando seu caráter, seus gostos, suas inclinações não têm nenhuma afinidade com seus parentes. Ao dizer isso, está se anunciando uma verdade maior do que se imagina. Deus permite a essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos nas famílias com um duplo objetivo. O primeiro é para que o espírito estranho sirva de prova para aqueles que precisam conviver com ele. O segundo é para que ele encontre na família que o recebeu um meio para adiantar-se.
Os maus melhoram-se pouco a pouco convivendo com os bons e pelos cuidados que deles recebem. Seu caráter abranda, seus costumes educam e as antipatias desaparecem. É desse modo que se estabelece a união entre as diferentes categorias de espíritos, como se estabelece na Terra a união de diferentes raças e povos. E aqui mais embaixo, na parte 20, lá no final, ele fala uma coisa assim muito também importante aqui, ó, onde ele fala aqui, ó, ele encontrará aqueles por quem tem afeição e aqueles a quem esteve ligado na terra por laços de parentesco, amizade e afinidade de pensamentos. Encontrará aqueles com os quais ainda tem conta a ajustar. E isso tudo aqui nós estamos falando no nosso momento quando nós reencarnamos. Então aqui a gente consegue ver, a gente consegue perceber o quanto a espiritualidade, e a gente até já vai ficar a dica, a gente acabou conversando um pouco sobre isso, coincidentemente ou não, a gente falou um pouco isso sobre isso na lição do livro Fonte Viva. Não quero dar spoiler para ficar para amanhã, porque quem assistir esse vídeo no domingo, a lição do Fonte Viva é postada na segunda-feira, então não vou dar muito spoiler, mas a gente conversou sobre isso, sobre as afeições, sobre as ligações que acontecem na matéria. Nem sempre a nossa família material ela é igual à família espiritual. Às vezes a gente tem essa ideia, porque a gente tem aquela ideia que eu até foi comentado na lição do comercial de margarina, onde todo mundo se dá bem, onde todo mundo é feliz, todo mundo vive harmonia, como ela na espiritualidade. O que acontece é que hoje, nesse momento, aqui na Terra, nós não somos ainda um planeta evoluído a esse ponto. Nós somos um planeta de provas e expiações, porque nós, os seus habitantes, precisamos das provas e expiações para acerto perante as pessoas a quem a gente prejudicou e perante as leis de Deus. E assim também com a nossa família. A nossa família tem, sim, núcleos baseados pelo amor e pela felicidade, mas também tem a oportunidade desses espíritos com quem a gente tem necessidade de ajuste poder estar reencarnando conosco para que a gente tenha a oportunidade de acerto para com eles, de aprendizados, de um para com o outro. Aqui o texto do Evangelho fala sobre a evolução de espíritos, digamos assim, um pouco mais atrasados. Eles terem a oportunidade de estarem reencarnando conosco para a gente poder ajudar na evolução desse espírito, para ele poder estar, digamos assim, aprendendo e se desenvolvendo e evoluindo. E também tem a oportunidade da gente estar se ajustando com espíritos com quem a gente tem uma dificuldade enorme devido a faltas que nós cometemos ou sofremos em vidas passadas. Quis a sabedoria divina que a família fosse essa grande oportunidade de ajuste. Porque muitas vezes, se esses espíritos ficassem lá na espiritualidade e a gente aqui, ou a gente estivesse aqui reencarnados, e a gente se encontrasse, a gente se afastaria naquele mesmo momento, porque não seria possível a convivência entre esses espíritos devido ao registro dessas faltas que um cometeu para com o outro. Então, esses espíritos nascem na mesma família, têm a bênção do esquecimento, e aí esses espíritos, digamos assim, eles são obrigados a conviverem juntos uns com os outros, para que aí possa haver a oportunidade de acerto, pelo menos por um momento, até cada um poder exercer o seu livre-arbítrio. Até chegar esse momento, eles são obrigados a conviver uns com os outros. E aí é onde a gente tem a oportunidade de ajuste para com esses espíritos. E é por isso que muitas vezes a gente vê muitas tragédias entre famílias que às vezes a gente não entende, a gente não compreende. A gente fala, nossa, mas como o pai pode fazer isso com o filho? Como o irmão pode fazer isso com outro irmão? Como o filho pode fazer isso com a mãe? E o Espiritismo vai explicar que existe um motivo. Não é que o objetivo não é para que isso aconteça, mas é dada uma oportunidade de reajuste entre esses espíritos. Ora, esses espíritos conseguem, ora, não. É onde acontecem muitas dessas tragédias, dessas situações que a gente vê por aí. Então, o Espiritismo vem explicar que isso é natural, que no momento evolutivo do nosso planeta, as ligações que há, elas não são completamente, aqui a gente está falando da matéria nesse momento, elas não são completamente formadas pelo amor, pela afinidade, sintonia, pensamentos e tendências. É formado também pelas pessoas que são diferentes da gente. Por isso que a gente muitas vezes percebe, e a gente vai conversar isso mais claramente lá no Evangelho sobre o capítulo 14, mas a gente, do honrar o pai e a mãe, há uma oportunidade de a gente estar conversando sobre isso lá, mas é por isso que a gente vê muitas vezes, por que a gente se dá bem com uma pessoa
que não faz parte da nossa família. A pessoa nasceu em uma outra família, teve um outro ambiente familiar, um outro tipo de educação, e a gente parece tão igual, a gente se dá tão bem, a gente gosta das mesmas coisas, tem as mesmas tendências, tem as mesmas ideias, tem os mesmos objetivos de vida, e às vezes uma pessoa que está dentro do mesmo ambiente familiar, que tem o mesmo convívio que a gente, é uma pessoa totalmente diferente. O Espiritismo vem explicar que é justamente isso, que na verdade ele está ali no nosso núcleo familiar, ou como um aprendizado para a evolução dele, ou como uma oportunidade de acerto desse espírito de faltas que um cometeu para com o outro. É assim que a justiça e assim, a sabedoria de Deus quis, né? Que a gente pudesse estar convivendo e aprendendo com os outros. Isso é muito interessante, até para que a gente possa mudar um pouco o foco, não é o foco, mas assim, o modo como a gente enxerga a nossa família. Enxergar aqueles que são realmente os nossos entes queridos, o nosso, que a gente tem o amor, que tem a compreensão, que é ligado por esses sentimentos, e saber como trabalhar com esses espíritos que não são formados por essas leis, digamos assim, que tem base nessas leis mais afetivas, que são as leis da oportunidade de acerto das provas e expiações perante aquele espírito, e a gente sabe como trabalhar isso. É um desafio muito grande para nós, mas se foi dada a oportunidade, se foi dada essa oportunidade de estarmos aqui com esses espíritos, é porque a gente é capaz de lidar com isso. Temos a ajuda, temos as ferramentas necessárias, e partindo do ponto da nossa boa vontade, principalmente de estar trabalhando as virtudes com esse irmão mais difícil, e não estar respondendo na mesma moeda aquilo que ele faz conosco, é que a gente vai ter a oportunidade de estar se ajustando com esse espírito e amenizando, digamos assim, essa tensão, essas energias negativas que há com esse espírito. Como foi dito até na lição do Fonte Viva, que até vai complementar o que nós estamos falando aqui hoje, até interessante, então realmente fica a dica para quem aguentar ler, ouvir, né, ou ver o vídeo no domingo e já na segunda também também acompanhar o vídeo da segunda do livro da lição do Fonte Viva, porque a gente tem a oportunidade justamente desse ajuste com esse espírito, e não adianta a gente deixar para depois. Mais cedo ou mais tarde a gente vai ter que acertar isso. Então, se foi dada essa oportunidade agora, nesse momento, é porque agora, nesse momento, a gente tem a oportunidade de se acertar com esse irmão. Então, não deixemos para depois. Se dá para a gente fazer agora, vamos fazer agora, até porque para depois tem os de depois também. Então, que a gente aproveite essa oportunidade que a gente está tendo. Já caminhando para o final, a gente aqui vai falar sobre um tema muito importante que muitas vezes a gente se pergunta, que está aqui nas instruções dos espíritos. Primeiro a gente vai falar sobre uma pergunta que foi feita aos mentores, né, no caso ao Espírito São Luís, em Paris, 1859. Perguntaram para ele assim: quais são os limites da encarnação? E aí ele respondeu: não existem limites bem definidos para as encarnações se levarmos em conta o envoltório material que constitui o corpo do espírito. A materialidade desse envoltório diminui à medida que o espírito vai evoluindo e se purificando. Nos mundos mais avançados que a Terra, ele é menos denso, menos pesado, menos grosseiro e, por consequência, menos sujeito aos infortúnios da vida. Num grau mais elevado, ele é transparente, quase fluídico. De grau em grau, ele vai se desmaterializando até que acaba por se confundir com o perispírito. O espírito se reveste com o envoltório apropriado ao mundo em que ele é chamado a viver. E aí lá no final, ele fala aqui um pouco sobre o tema, até interessante, ele fala sobre a erracidade, que é justamente esse período, né? Ele explica aqui, ó. Na erracidade, que é o intervalo entre uma encarnação e outra, a situação do espírito está vinculada ao grau de adiantamento em que ele se encontra, visto que ainda ele permanecerá ligado ao mundo em que viveu. Desse modo, no mundo espiritual, ele será mais ou menos feliz, livre e esclarecido, conforme esteja mais ou menos desmaterializado. Então, percebam aqui que o quanto a matéria, digamos assim, ela é proporcional ao grau nosso de evolução. Quanto mais evoluídos nós formos, menos necessidade a gente vai ter de estarmos reencarnando, e mais densa, mesmo reencarnando, mais densa será a nossa matéria. Porque o que acontece? Como a gente viu na primeira parte do Evangelho, nós temos essa necessidade da reencarnação, de passar pela matéria, justamente porque é através da matéria que a gente absorve experiências, sensações, vivências, que ficam mais fácil para o espírito, digamos assim, absorver tudo isso.
E a partir disso, ele poder, com a utilização do seu livre-arbítrio, direcionar as suas experiências, as suas vivências para com o próximo. O que acontece é, conforme a gente vai evoluindo, essa necessidade da encarnação, ela tende a ser menor. Por quê? Primeiro, porque como a gente viu lá na primeira parte, a gente também lá na espiritualidade tem oportunidade de estar aprendendo. O que a gente faz, a necessidade de reencarnação que a gente tem, sim, é pelo aprendizado, mas muitas vezes é devido aos nossos erros que nós cometemos perante o nosso próximo. E aí a gente tem a oportunidade de estar reencarnando para justamente se reajustar com essa pessoa, com esse próximo das faltas que nós cometemos. E estarmos também depurando esses sentimentos negativos que existem em nós. A inveja, o ciúme, o egoísmo, a luxúria e tantos outros sentimentos ainda que às vezes a gente precisa tá trabalhando dentro da gente, né? Então, a encarnação, conforme a gente vai evoluindo, a gente vai tendo essa oportunidade de estar reencarnando, e a gente vai se acertando, a gente vai diminuindo esse número de reencarnação. Porque a gente vai estar lá na espiritualidade, a gente vai estar também realizando nosso trabalho, a gente vai estar lá também aprendendo, e a nossa necessidade com as faltas que nós cometemos com o próximo já é menor, porque a gente já não tem cometido tantas faltas assim, e a gente também não, digamos assim, a gente tem aproveitado as oportunidades que a gente tem na reencarnação e a gente vai se acertando com esse próximo. Então, essa necessidade, ela começa a diminuir. Ela é maior de acordo com as nossas faltas, de acordo com os nossos erros. Então, quanto mais a gente erra, mais a gente insiste no erro, mais a gente insiste em permanecer nesses sentimentos que não nos fazem bem, a gente tem a necessidade de uma reencarnação maior, justamente para a gente poder estar aprendendo isso e poder estar equilibrando mais essas energias. Então, a quantidade de encarnação, ela vai variar de espírito para espírito de acordo com a utilização que ele tem do livre-arbítrio. Quanto mais ele estiver caminhando mais próximo das leis de Deus, desenvolvendo virtudes, procurando ser uma pessoa melhor, a sua necessidade de reencarnação ela já vai ser menor. Porque ele já está fazendo nas suas encarnações esse ajuste, mesmo que é devagar, mesmo, né, como a gente fala aqui na Terra, passos de formiga, mas quando a gente já está procurando isso, a gente não vai precisar reencarnar com tanta frequência. Até porque uma das coisas que faz a gente reencarnar com uma certa frequência é o peso na nossa consciência. Muitas vezes a gente tem a ideia daquela coisa que a gente fala do paraíso, né? O paraíso nada mais é do que a consciência conosco mesmo. Quando a gente tem a consciência de que a gente fez o bem, que a gente fez o melhor, que a gente está em paz conosco mesmo, a gente pode ficar aonde estiver, a gente vai estar bem. Agora, quando a gente tem a consciência que a gente fez coisa ruim, que a gente prejudicou pessoas às vezes até que a gente ama, a gente nunca vai estar em paz conosco mesmo. E aí a gente pede para que a gente reencarne, para que a gente tenha justamente a oportunidade de estar se reajustando com a pessoa com quem a gente cometeu essa falta. Então percebam que não existe um número exato de reencarnações que a gente precisa ter. Vai de acordo com a utilização do nosso livre-arbítrio. Dependendo, se eu começar a caminhar, quanto antes eu começar a caminhar mais para o lado do bem, mais desenvolvendo essas virtudes, menor vai ser a necessidade da minha encarnação. E aonde eu estiver, eu vou estar me depurando e vou estar reencarnando em mundos, digamos assim, mais evoluídos, onde a matéria ela tende a ser, digamos assim, mais leve, não tão densa quanto é aqui na Terra. Quanto menos evoluído nós somos, mais a matéria ela é mais, digamos, forte, ela é mais firme, ela é mais densa. Conforme eu vou evoluindo, essa matéria ela vai, digamos assim, ela vai diminuindo o peso dela. Aí vai chegando, como o texto evangélico fala, a ser quase o perispírito, a ser como o perispírito praticamente. Não haver praticamente diferença entre o perispírito e a matéria. De tão leve, de tão esse mundo, digamos assim, ele é mais evoluído. Esse é o motivo da qual Jesus demorou 1000 anos para poder reencarnar, justamente por causa disso. Porque o espírito dele, a energia dele era muito leve para poder habitar num corpo muito denso. Então ele foi, digamos assim, diminuindo essa energia e se preparando para poder reencarnar e poder utilizar um corpo como o nosso. Porque aonde ele está, se houver um dia necessidade de ele estar reencarnando, ele vai estar reencarnando praticamente num corpo ao perispírito, de tão leve e sutil que ele é. Né? Então isso também nos ajuda, aí a gente vai entender agora. Quanto mais evoluído e quanto mais essa matéria, digamos assim, ela for mais leve, mais sutil, também vai ser menor o nosso sofrimento na matéria, que é justamente sobre isso que a gente vai conversar agora. Porque também é uma pergunta que se fazem.
muito para a gente, e a gente se faz muitas vezes no nosso meio, durante o nosso... Na nossa vida, né? Por que a gente sofre tanto? Porque às vezes, na nossa vida é tão difícil, né? Aí vem aqui no Evangelho, a gente comentou um pouco sobre a necessidade da reencarnação, e aqui vem o subtítulo. A encarnação, ela é um castigo? Aqui os mentores falam: aqueles que cumprem a tarefa com zelo vencem mais rapidamente, com menos aflição, os primeiros degraus de sua caminhada, colhendo mais cedo os frutos do seu trabalho. Os que fazem mau uso da liberdade que receberam de Deus retardam seu adiantamento. Assim, por sua teimosia, prolongam indefinidamente a necessidade de reencarnar, fazendo com que ela se torne um castigo. Mais embaixo aqui, ele vem falar assim, ó. Assim, tem sido o homem como na terra. Para o espírito do selvagem, que está no início de sua vida espiritual, a encarnação é para ele um meio de desenvolver sua inteligência. Para o homem esclarecido, no qual o senso moral está mais evoluído, ter que repetir reencarnações cheias de angústia, quando já poderia ter alcançado o objetivo, torna-se um verdadeiro castigo. Dessa maneira, ao cometer os mesmos erros, ele prolonga sua permanência em mundos inferiores. O contrário acontece com que ele trabalha ativamente para o seu progresso moral. Este pode, além de encurtar a sua duração da encarnação material, vencer mais rapidamente os estágios intermediários que o separam dos mundos superiores. Então, aqui a gente vê, e a gente procura, a gente reflete muito do porquê, e a gente vai falar isso mais especificamente no próximo evangelho, que é o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Mas já dando, digamos assim, um pontapé, já deixando a deixa, né, já deixando, né, já deixando o caminho, digamos assim, pavimentado, uma reflexão que a gente pode fazer, e a gente sempre faz: por que a nossa vida a material ela tem de ser difícil? Por que tem de ser sofrida, muitas vezes? E aqui o texto evangélico vem explicar que, na verdade, ela é sofrida, nada, não culpa de nada mais, nada menos, nada além do que a nós mesmos, devido à insistência dos nossos erros, dos nossos vícios, das nossas más paixões, a insistência em estarmos vivendo e lidando com essas energias, achando que a gente está se beneficiando com isso, quando no final a gente está se prejudicando. Muitas vezes a base disso, do porquê, é justamente disso. Como nós comentamos sobre a reencarnação, a necessidade, né, quantas vezes a gente precisa reencarnar, está muito ligado a essa necessidade de ajuste que a gente precisa ter. Então, se eu, numa encarnação, eu tendo a oportunidade de estar aqui aprendendo, e eu continuo fazendo as mesmas coisas que eu fiz em vidas passadas, as minhas reencarnações, as próximas, vão continuar sendo sofridas até eu conseguir ressignificar todos esses sentimentos que me levam a continuar tendo essas atitudes. Enquanto eu estiver insistindo nisso, a tendência da minha reencarnação ela é sofrida. E se hoje nós temos essa reencarnação com muitas dificuldades, com muitos desafios, nada mais não é um castigo, como até mesmo o texto ele se pergunta, né, se é um castigo. Na verdade, não é um castigo, é uma oportunidade que a gente tem de estar aprendendo e de estar se equilibrando e desenvolvendo mais as virtudes. Quanto mais as virtudes a gente vai se desenvolvendo, quando melhor e praticando um pouco mais perto e próximo das leis, dos ensinamentos que Jesus nos deixou, mais benefícios a gente vai estar trazendo para nós, mais ajuda, mais amparo, e as próximas reencarnações, elas tendem a ser menos sofridas, porque eu estou me reajustando, estou me equilibrando, eu não estou me deixando levar ainda pelos erros que eu cometo. Mas quanto mais eu insistir nisso, as outras encarnações, elas também vão continuar sendo assim, até eu chegar um momento de eu tomar a consciência de falar: não, isso só está me prejudicando. Então, as reencarnações, elas são sucessivamente, muitas vezes, sofridas pela insistência nos nossos erros, que cometemos e estarmos fazendo as mesmas coisas. E isso acontece muito porque na nossa cabeça, na nossa mente, pelo menos por um instante, a gente acha que a gente está tendo um ganho com aquilo. Quando a gente é egoísta, como muitas vezes quando a gente é ganancioso, vaidoso e materialista e tantas outras coisas, na nossa cabeça, na cabeça dessas pessoas que têm esse comportamento, elas estão tendo um ganho com isso. Elas acham que estão se dando bem num momento. Só que chega a vida, vai, né, na sua estrada, no seu caminhar, vem mostrar que, na verdade, essas coisas, para nós que somos espíritos eternos, de nada valem. Então, muitas vezes, a gente acaba perdendo a encarnação na insistência disso. A gente vai para a espiritualidade, tem a oportunidade de aprender, aí quando reencarna e a gente lida com esses sentimentos novamente, a gente cai novamente nos mesmos erros.
Por isso que muitas vezes a gente tem sucessivas encarnações e sucessivamente elas são sofridas. Então, quanto mais eu, como ser filho de Deus que sou, eterno, começar a, digamos, ressignificar esses sentimentos, perceber que o egoísmo só me prejudica, que a vaidade só me prejudica, que, né, buscando mais o equilíbrio entre esses sentimentos e procurando aplicar as leis de Deus na minha vida, eu vou ver que o meu sofrimento aqui na Terra sim, tem a ser menor, porque eu não estou prejudicando outras pessoas e estou acertando perante aquelas pessoas a quem eu cometi falta. Então, nas próximas encarnações, eu já vou vir, digamos assim, um pouquinho melhor. Já vai vir as dificuldades que vão vir, porque é para o nosso aprendizado, mas já vai ser de um jeito mais leve. Eu vou conseguir saber lidar melhor com isso, porque eu estou melhorando, eu estou mudando, digamos assim, o meu valor, né? Aquilo que é importante para mim. Que antes eu me deixava levar pelas mais paixões, e agora eu já me deixo levar um pouco mais próximo das leis de Deus. E uma coisa importante para a gente terminar o Evangelho, porque às vezes a gente se pergunta porque muitas vezes a gente está em volta de situações e de pessoas com um sofrimento muito grande que a gente acaba sofrendo junto. E muitas vezes a gente se pergunta, nossa, eu estou sofrendo junto com essa pessoa, né? Foi porque eu cometi a falta com essa pessoa, por isso que eu estou sofrendo com ela. A gente que é espírita, a gente vai muito por esse lado, né? E na verdade a gente tem que lembrar que maior que o sofrimento, maior que a necessidade de ajuste que a gente tem com essas pessoas, é o amor e a justiça e a misericórdia de Deus por todos nós. Então, muitas vezes nós estamos aqui, não só, lógico, sim, para acertar, para parar os erros que nós cometemos, mas principalmente para ajudar esses espíritos a evoluírem também. Por amor que nós temos esses espíritos, a gente está junto com eles aqui, sofrendo junto com eles e tentando, de acordo com a nossa evolução, com o nosso momento, ajudar esses espíritos a evoluir, mas tudo isso é baseado no amor, não é baseado no sofrimento e nem dívidas no passado. Para se ter uma ideia, há livros espíritas que falam que, por exemplo, se eu não me engano, lá para os anos, entre os anos 80 e 90, veio uma leva, veio uma leva de espíritos que eles, vamos dizer assim, vai para ficar mais fácil o entendimento, que assim, é como se fosse a última oportunidade que eles tinham de estar reencarnando aqui na Terra, porque a Terra está virando um planeta de regeneração. Então, se eles continuassem sendo do jeito que eles eram, continuassem insistindo nos erros que eles cometiam, eles vão ter que nascer, reencarnar num outro planeta de provas e expiações, porque a Terra não vai ser mais possível, energeticamente não vai ser mais possível esses espíritos estarem reencarnando aqui, porque a Terra está evoluindo, nós estamos justamente nesse processo. Entre os anos 80 e 90, veio uma leva de espíritos justamente com esse objetivo. Tipo assim, agora ou nunca, é a última oportunidade. Você vem para se ajustar, para melhorar, para na próxima poder estar reencarnando aqui, você vai ter que reencarnar num outro planeta de provas e expiações. E aí veio junto uma outra leva que não precisava estar reencarnando, mas veio justamente para ajudar esses espíritos, para que eles possam, para que eles não perdessem essa oportunidade que eles estão tendo, para que numa próxima encarnação eles possam estar juntos no mesmo orbe planetário. Então percebam que maior do que a dívida ou qualquer coisa que esses espíritos fizeram e que eles precisam se ajustar, é o amor desses outros espíritos que estão ao lado deles para ajudar eles a evoluírem, a crescerem. E às vezes esses espíritos estão sofrendo junto, mas eles estão sofrendo não por algo que eles cometeram, por algo ruim que eles fizeram, não, mas eles estão junto com esses espíritos visando a evolução deles, visando o bem deles. Isso acontece muito mais do que a gente imagina. Então, nem sempre a gente está próximo desses espíritos, a gente vê que há espíritos próximos da gente que insistem no erro, que insistem em seguir certos caminhos, que muitas vezes a gente não compreende, mas a gente está justamente ao lado para ajudar a ser um ponto de referência para esses espíritos, um ponto de reflexão para eles. Para que quando chegue um momento que, aí é livre-arbítrio de cada um, que eles, por eles mesmos, se aproximem mais e a gente consiga ajudar eles e indicar, levar esses espíritos para o caminho de Deus e que para que eles tenham a oportunidade de estar reencarnando. Então, nem tudo é sofrimento, ou por castigo, ou porque a gente tem que se acertar perante as leis de Deus. Muito é por amor. Imagina, por exemplo, a mãe um amor de uma mãe por uma criança, por um espírito, por exemplo, que nasceu autista. Muito maior que qualquer dívida que a mãe possa ter com aquele espírito, ela aceitou esse desafio por amor a esse espírito. E por aí a gente tem uma ideia, né? E de ajudar esse espírito a evoluir, a crescer, a não perder essa oportunidade de estar reencarnando, de estar se ajustando aos poucos. Então, maior que qualquer dívida que qualquer um desses espíritos possa ter é o amor
está por ali por trás, o amor de Deus por todos nós, de permitir isso, e o amor desse Espírito. Então, nem sempre a gente pode se deixar levar pelo sofrimento. Nem tudo é dor, nem tudo é castigo, nem tudo é... Maior que tudo isso é a oportunidade que a gente tem de aprendizado e a gente tem de evolução. E quanto mais a gente, né, seguir os ensinamentos de Jesus e a gente aplicar na nossa vida, mesmo de um jeito pouquinho, mesmo de um jeito pequeno, de acordo com o nosso nível evolutivo, a gente vai ver os benefícios e a ajuda que a gente vai estar tendo. Tão quanto é o desafio grande que a gente tem na nossa vida, e muitas vezes o sofrimento, é o amparo e a ajuda da espiritualidade por todos nós. Eles estão sempre ao nosso lado. Basta a gente gritar socorro, que eles estão sempre do nosso lado, pronto para ajudar no que for possível, que não tiver ao alcance deles, e o quanto nós estivermos abertos a receber. Então era isso que a gente queria comentar, espero que vocês tenham gostado. É um texto, assim, muito, um capítulo de um ensinamento muito grande para nós, que causa muitas reflexões. Como foi dito lá no primeiro vídeo, é um capítulo onde tem muitas passagens de Jesus, então vale a pena a gente dar uma lida, se não nele ter, mas nas passagens de Jesus, que a gente vai ver o quanto cada passagem de Jesus traz de sabedoria e de conhecimento para nós. Então, desejo a todos uma excelente semana, que todos tenham uma semana muito equilibrada, abençoada por todos, e que possamos, assim, nos encontrarmos mais uma vez, se Deus assim nos permitir, semana que vem, ou numa próxima oportunidade, num próximo capítulo do Evangelho. Que assim seja, graças a Deus, desejo uma excelente semana a todos. Até lá, até a próxima. Que Deus abençoe.